A fidelidade divina, como você viu, é tema do nosso culto, e o tema antropológico é agraciados em Cristo. E o tema da mensagem desta noite, um soberano fiel, nós vamos visitar, ou talvez revisitar, o Salmo 33. Eu peço que você abra nesse salmo. Salmo de número 33. O salmo começa como aquelas aberturas de algum concerto ou de alguma ópera que já começa no fortíssimo. Nem sempre os concertos, nem sempre as peças musicais começam suavemente. Algumas o fazem, mas muitas também começam com já uma presença muito forte de todos os instrumentos, às vezes de todas as vozes corais também. E é assim que esse salmo particularmente começa. Ele, na verdade, dá continuidade ao Salmo 32, num certo sentido. Ele se liga, de certa forma, ao último verso, que diz, exultem todos vocês que são retos de coração. Ele começa dizendo, exultem no Senhor, ó justos. Essa palavra precisa ser entendida por nós como algo mais do que apenas uma alegria muito grande. O termo tem o sentido de grito. O termo tem o sentido de vozes que são elevadas em fortíssimo para aclamar, por exemplo, e você pode imaginar esse quadro, a chegada de um rei glorioso que está chegando de uma grande conquista, ou um daqueles grandes generais romanos, quando entravam na cidade de Roma, e a multidão gritava entusiasmada, soltava as vozes entusiasmadas. É isso que você deve pensar no início desse salmo. Então, não tome a palavra exultem como se ela fosse apenas uma pequena ênfase. Não, ela é uma ênfase muito forte no texto original. E é isso que o salmista está clamando. Ele está dizendo, gritem de júbilo, cantem intensamente em louvor ao Senhor. E esse convite que é feito é baseado naquilo que o salmo vai colocar a seguir. Então, eu convido você à leitura do Salmo 33, que diz assim, exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas, cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar da grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Essa é a palavra do Senhor. Nós temos um soberano fiel. A palavra soberano aqui deve ser entendida em toda a sua força. Deus é soberano. Ele é o único que realmente é soberano. Há muitos que ao longo da história se disseram e se dizem soberanos, como tendo uma autonomia. Eles têm uma autonomia. Muitos homens, muitas mulheres, ao longo da história se tornaram extremamente poderosos. Alguns fazendo algumas coisas boas, outros fazendo algumas coisas ruins, todos imperfeitos e com um certo grau, um certo alcance na sua soberania. E são chamados de soberano.
Em muitos lugares ainda é comum a saudação ó soberano, para se dirigir, por exemplo, a um rei, a um imperador. Mas o único que tem soberania absoluta é o Senhor. Ele é o único que tem completa soberania. É o único que faz qualquer coisa e não precisa dar contas a ninguém. Porque todos os assim chamados soberanos dependem dele. O texto já nos apresentou isso. Você viu como as nações estão nas mãos dele, como ele frustra o direito, o pensamento, as intenções delas e dos reis. Você viu como não há rei que escape, o exército grande, os cavalos e a sua força não garantem coisa nenhuma contra o Senhor. O salmista se aproxima desse quadro e ele, depois de olhar isso, ele constrói o salmo, constrói a poesia, ele acha que deve começar da seguinte forma: exultem no Senhor, ó justos. Exultem. Meus irmãos, uma coisa que a gente precisa resgatar é o conceito de meditar na palavra de Deus. De dar tempo para meditar na palavra do Senhor. De fazer leituras lentas na palavra de Deus. A leitura rápida tem seu lugar. Nós já tivemos experiência disso aqui. Não despreze a leitura rápida, não. Ela tem um lugar muito bom. Eu já convidei os irmãos, inclusive, a fazerem leituras de cartas do Novo Testamento como se fossem cartas. Começa e termina. Não começa hoje, termina daqui a 10 dias. Você tenta pegar, começa das menores, se você não tem costume, começa e termina. Mas é possível pegar até uma carta como 1 aos Coríntios, por exemplo, e ler toda aquela carta de uma só vez. Mas o ponto é, nós precisamos recuperar o conceito de meditar na palavra do Senhor, de deixar que essa palavra penetre a nossa vida, tome conta do nosso coração. Nós precisamos ser saturados pela palavra de Deus. Ela é meio de graça, tanto quanto você a ouve sendo pregada, como quando você a estuda. E é assim que ela vai tomando conta de você, de modo que quando você chega para ensinar aqueles que são mais novos na fé ou mais novos na idade, isso transparece. Vê-se uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Mais do que isso, vê-se uma pessoa que ama a palavra de Deus. É importante que nossos filhos e filhas, é importante que os novos na fé, é importante que aqueles que não são crentes percebam que você não somente conhece a Bíblia, mas que você ama a Bíblia. Você pode pensar naquele torcedor meio fanático, que sempre está pronto a falar do filme dele, do time dele. Você pode pensar naquele sujeito que gosta de filmes ou séries, que fala com entusiasmo daquilo. Não seria bom também podermos imaginar que você é aquele tipo de pessoa que quando fala da graça de Deus, quando fala da misericórdia de Deus, a Bíblia vem à sua mente e isso transborda para os outros? Você não gostaria que seu filho, sua filha, você que já os tem, ou você que ainda os terá, percebesse ao longo da vida com você: meu pai conhece a palavra, meu pai ama a palavra, minha mãe ama a palavra de Deus, ela gosta de ler as Escrituras, ela recita as Escrituras, ela me ensina as Escrituras. Pode ser que ele nunca traduza isso em palavras, ou pelo menos demore algum tempo para fazê-lo, mas isso vai sendo destilado na alma dos nossos filhos e filhas, e uma criança que cresce com esse impacto tem a tendência de reproduzir isso depois também. Não é à toa que 2 escravos no Egito conseguiram criar uma criança, conseguiram ensinar uma criança que não ficaria com eles o suficiente da palavra de Deus. E olha que eles só tinham a tradição oral naquele momento, eles só tinham que falar das promessas que eles haviam ouvido de seus pais, que ouviram dos seus avós, que ouviram dos seus bisavós. Mesmo assim, a palavra de Deus assim ensinada, a palavra de Deus nas quais os pais de Moisés descansaram, fez com que aqueles 2 escravos criassem uma criança que não conseguiu se desvencilhar da sua verdadeira identidade. Nem todos os anos na corte egípcia conseguiram arrancar de Moisés aquilo que ele realmente era, por causa daquilo que foi instilado pela confiança que seus pais tinham na palavra que eles haviam recebido de seus antepassados, na palavra de Deus. Nós precisamos trazer isso para nós. O salmista meditou nos feitos do Senhor, meditou naquilo que o Senhor havia dito, naquilo que o Senhor havia feito, e então quando ele resolveu construir a poesia, ele diz: essa aqui eu tenho que começar já, com todos os instrumentos no fortíssimo, chamando todo mundo: exultem no Senhor, ó justos.
Aos que são retos fica bem louvá-lo, é adequado, é conveniente o louvor ao Senhor. Ele não está dizendo somente quando as situações são ruins, são boas, mas quando elas são ruins, quando elas não são agradáveis, não são confortáveis. Fica bem louvar ao Senhor, é o que cabe àqueles que são retos e justos de coração. E você vai lembrar que no tempo da antiga aliança, lembra que nós estamos debaixo do pacto da graça, aqui, especificamente na antiga aliança, você vai lembrar que nesse tempo o conceito de justo, o conceito de reto, é aquela pessoa que sabe que é imperfeita, é aquela pessoa que sabe que comete pecados, mas ela ainda assim se prende à palavra de Deus, no caso aqui se prende à lei revelada por Deus ao seu povo, e prefere com todos os desafios, prefere com toda a confrontação, quando essa lei apresentada a ela mostra que ela é incapaz de suprir todas as demandas dessa lei, ainda assim, ela prefere continuar seguindo ao Senhor e obedecendo ao Senhor. Na minha imperfeição, eu sirvo e obedeço ao Senhor. É assim que pensavam os justos e os retos, que são retratados em todo o livro de Salmos e no Antigo Testamento. Então, a esses, fica bem louvá-lo. E aí ele passa como que a preparar a sua orquestra, para que ela faça bem essa entrada e continue depois com os diversos temas que vão se revelar nessa poesia ou nessa canção. Louvem ao Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Especifica o instrumento, não é porque teria só esse instrumento. A ideia é o seguinte, estou falando sério com vocês. Vamos nos preparar para louvar ao Senhor e vamos fazer isso com toda a intensidade do nosso coração. Isso fica mais claro ainda no versículo 3, que é também bastante técnico. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. E um comentarista desse salmo colocou, são 3 coisas que às vezes são difíceis de achar nas músicas de louvor. Novidade, perícia e fervor. Você tem que juntar essas 3 coisas. Novidade porque o cântico é novo. Significa que ele não é produzido simplesmente por emoções humanas. Ele é produzido pelos feitos e pela palavra de Deus dentro da história. É algo que vem do Senhor e entra na nossa vida, que nos dá algo novo, algo que não pode ser produzido por nós mesmos. Ele diz, toquem com arte. Não é tocar de qualquer jeito, não. Ele está dizendo, preparem-se para tocar. Toquem com perícia, toquem com técnica. Outra versão dizia, toquem bem, ou tocai bem, e com júbilo, com fervor, não é com o coração que está lá, porque mandaram tocar essa música, mandaram cantar essa música, então vamos fazê-lo. Eu dou graças a Deus que nossa igreja canta muito bem, mas é preciso ir além da técnica, a gente tem que ter perícia, a gente tem que ter fervor, e cantar como se estivéssemos cantando novidade de vida, cântico novo. Pastor, a gente tem que ter um cântico então novo a cada domingo? Não, meu irmão, não precisa ter isso não. O Senhor faz coisas novas na nossa vida a cada dia. Se você se aproximar da palavra dele, você vai começar a ver isso. Se você começar a viver na presença dele, você vai começar a ver isso. Nós, às vezes, é que trazemos para a nossa vida infertilidade, falta de produção. O apóstolo Pedro vai dizer que nós devemos juntar as virtudes cristãs a partir da fé para que cheguemos à excelência cristã. Isso acontece à medida que eu me aproximo de Deus, à medida que eu me dou a Deus, à medida que eu deixo que o Senhor coloque sua palavra cada vez mais dentro de mim, que eu seja saturado pela palavra de Deus, que eu conheça a palavra do Senhor. E é assim que o salmista dá início a esse cântico. O convite dele é esse, vamos fazer um som muito alto, mas não é um som desordenado. Vamos fazer um som que todo mundo vai ouvir, mas é arte. Vamos fazer com coração e com fervor, porque essa canção sempre vai ser uma nova canção, vai ter sempre algo de novo nela. Os irmãos, não é isso que eu tenho falado para os irmãos muitas vezes, e a ideia não é minha, a ideia vem dos puritanos até. A eternidade não é, em grande parte, a gente investigar as virtudes do Senhor Jesus Cristo,
a majestade do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito daquela figura que um puritano usou, é como se nós passássemos o tempo desdobrando as vestes de Cristo, as muitas dobras da sua veste, investigando tudo o que Cristo fez, porque nós pensamos sobre o Evangelho. Semana que vem nós estaremos celebrando a ceia, que não é um memorial, simplesmente uma coisa vazia, uma coisa rala, como vimos hoje na Escola Bíblica Dominical. É algo para nos aprofundar, para nos trazer assim para dentro de toda a realidade do que Cristo fez. Nós meditamos pouco no que Cristo fez. A gente diz, ele morreu por mim na cruz. Pensa bem tudo o que está implicado nisso. Deixe isso entrar no seu coração, entrar na sua mente. Você vai ver como é mais fácil isso também sair para os outros, à medida que satura você. Porque a palavra do Senhor é reta, todo o seu proceder é fiel, Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Que descrição maravilhosa, a terra está cheia da bondade do Senhor. O salmista não vive na época de Adão e Eva antes da queda, ele vive depois da queda, mas ainda assim ele é capaz de reconhecer, ele é capaz de fazer a leitura correta e dizer, a terra está cheia da bondade do Senhor. E se você esticar os olhos um pouquinho, você vai ver o Senhor agindo. Na vida de não crentes, inclusive, você vai ver o Senhor agindo na vida de nações. Você vai ver a graça de Deus produzindo bem entre pecadores que ainda estão em rebelião contra Ele. Você já parou para pensar nisso? Porque eu paro para pensar nisso sempre que eu vejo uma notícia de alguém que você vê fazendo um sacrifício, de alguém que você vê que prefere pagar um preço alto a se corromper, que demonstra integridade, e você fica sabendo que essa pessoa não se rendeu ao Senhor Jesus, ela não confessa Cristo como Salvador. Quando eu olho para um quadro assim, o meu coração se aquece, irmãos. Eu fico emocionado, eu fico movido, porque eu vejo a graça de Deus atuando ali. Eu sou obrigado a confessar com o salmista, a terra está cheia da bondade do Senhor. E nós precisamos meditar e trazer isso para cima. Por quê? Por que isso tem que ser trazido à tona? Porque as coisas ruins, a corrupção, a opressão, a desigualdade que tanta gente fala, a morte, a guerra, a dor, a doença, a angústia, chamam muito mais a nossa atenção, chamam muito mais a atenção dos nossos sentidos. Você já esteve dirigindo por alguma estrada, alguma rua da nossa cidade ou fora dela, em que de repente o trânsito está ruim, e você diz, o que será, o que será? E quando você vê, não tem absolutamente nada na sua pista, não tem nada atrapalhando ali, mas do outro lado da via, tem lá um acidente, e os que estão passando aqui estão simplesmente atrasando tudo, porque vão olhar para lá. Já passou por isso? Já fez isso? Nós somos atraídos, assim, não é preciso esforço. A pessoa não passa ali dirigindo, eu não quero olhar isso não, eu quero ir embora, não me interesso. Quando isso acontece é porque a pessoa não quer ver alguma tragédia, porque ela não quer ficar impressionada. A curiosidade fica só lá atrás. Eu acredito que há uns poucos realmente que passam e, não, o trânsito tem que ficar livre. Mas a maioria de nós é atraído pela coisa trágica, pela angústia, pela dor. Você sabe por quê? Porque nós nos identificamos com a fragilidade da vida. Nós nos identificamos com a fragilidade daquela pessoa naquela situação. É por isso que também nos indignamos quando vemos alguém que é vítima de uma violência. Porque nós sabemos que todos podemos ser. Por causa disso, é importante que a gente intencionalmente traga para a tona o fato de que a terra está cheia da bondade do Senhor, mesmo depois da queda. Se você procurar, você vai saber onde é que está, você vai olhar e você vai ver a bondade do Senhor, inclusive quando essas tragédias acontecem. Você consegue ver um pequeno gesto, uma pequena atitude, alguma coisa assim que poderia ter piorado muito, mas não é, e eu vejo, eu leio a mão do Senhor, eu falo com o salmista, a terra está cheia da bondade do Senhor. Meu irmão, eu e você vamos ser necessariamente sempre expostos a essas situações ao nosso redor. Nós temos que ser sábios e intencionais. Eu preciso me expor à palavra do Senhor, assim como preciso me expor à congregação, à reunião da congregação, porque senão depois eu me vejo sufocado, eu me vejo desanimado, eu me vejo doente, eu me vejo deprimido com as situações que estão ao nosso redor.
Os céus, por sua palavra, se fizeram. É impossível ler esses versos 6, 7, 8 e 9 sem você pensar em Apocalipse 4, 11. Se você vai lembrar, o capítulo 4 do Apocalipse é aquele que aparece o trono de Deus e é onde aparecem aqueles seres viventes. E quando eles estão lá, eles encerram aqueles 4 seres terríveis, né? Que atraem o olhar, mas que também nos espantam, estão em torno do trono de Deus, e eles terminam aquele momento ali, antes do Cordeiro entrar em cena, no capítulo 4, no verso 11, eles dizem assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Não dá para não fazer essa ligação com os versos que vão aqui. Os céus, por sua palavra, se fizeram, pelo sopro de sua boca, ou seja, pela sua palavra, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, não foi assim? O Gênesis descreve, ele colocou as águas num determinado lugar, em reservatório encerra os seus abismos, que é a repetição poética de ênfase, que toda a terra tema ao Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Nós vamos perdendo isso. Um dos problemas com o evoteísmo, ou com essa ideia de um teísmo que abraça a evolução, é que nós estamos perdendo a ideia de um Deus que ordena e acontece. Não se trata de você ser retrógrado, não se trata de você dizer Deus criou em 6 dias de 24 horas. Se trata da gente querer se curvar a uma ciência que ainda não se comprovou, não se provou. E o lance da ciência é que ela precisa se provar, para ser ciência, para ser indisputável. E enquanto fazemos isso, nós perdemos um Deus que pode, do nada, criar qualquer coisa. Não é isso que nós sempre defendemos? A criação ex nihilo, aquela que, do nada, não existe nada, não tem um material antes só tem Deus, o Deus Trino, só isso. Não tem poeira cósmica, não pensa nisso, não. Pensa que tem lá poeira cósmica e algum poder. Não tem absolutamente nada. A gente é incapaz de pensar nisso. Porque quando a gente para pensar em Deus, você geralmente coloca tipo uma nuvem em algum ambiente. Aí você já errou tudo. Ele é o ambiente. É Ele quem engloba o universo e não o contrário. Tenta pensar nisso. Tenta exercitar sua mente nisso. Não é difícil. Nossa mente não funciona bem com essas coisas. É como se eu dissesse para você assim: não pense numa maçã. Já era, né? Pensar em Deus, quando nada havia, é muito difícil para nós, porque nós não nos entendemos fora de ambiente, fora de contexto. Só que Ele falou e tudo se fez. Tudo, tudo. Ele ordenou e tudo passou a existir. E é interessante que diz: toda a terra tema o Senhor, tremam diante deles. Se você está diante daquele que diz exista e existe, a coisa passa a existir, você está diante daquele que também diz assim, não exista mais e a coisa vai parar de existir. Daquele que diz assim, morra e vai morrer. Não tem ninguém para impedir. Nosso problema aqui não é discutir sobre a onipotência de Deus, mas sobre o caráter bondoso dele. É isso que nos interessa. Ele é onipotente. Agora, ele é bom? É isso que nos interessa. É essa pergunta que todo coração humano quer. Aliás, todo problema que surge em torno da justiça de Deus e em torno da existência do mal, não tem esse problema sempre? Como é que pode existir o mal na Terra? Como é que Deus pode permitir o mal? E alguém muito inteligente, ou se acha muito inteligente, vem dizendo, olha, se Deus é bom e o mal existe, então de duas uma. Ou ele não é bom coisa nenhuma, ou ele não é poderoso. Porque se ele é bom e o mal existe, ele não tem poder para impedir o mal. Ou então ele não é bom, e por isso é que o mal existe. Sabe por que nós criamos esse dilema? Porque intuitivamente nós conceituamos Deus como sendo bom. Ninguém pensa no Deus das Escrituras, no Deus criador dos céus e da terra, como sendo mau. Você assume que ele tem que ser bom. Você pode não entender como isso se relaciona com a realidade ao nosso redor, mas todo mundo intuitivamente assume que ele é
bom. No final das contas, o nosso coração dá testemunho da bondade de Deus, mesmo quando nós não queremos admitir isso. C.S. Lewis, houve um momento na vida dele que ele não cria em Deus. Ele cria que Deus não existia. E ele escreve dizendo, eu tinha raiva de Deus por ele não existir. Consegue entender isso? É porque quando você olha a existência, você não, tem que ter. É a única explicação plausível. Mas como ele tinha, por diversas situações que ele passou, excluído Deus da existência, ele agora resta o quê? Ficar com raiva de Deus por Deus não existir. Evidentemente, Deus se revelou a ele posteriormente. O salmista continua, depois de falar, apresentar Deus como Criador e digno de ser louvado e digno de ser temido, ele desce um pouco mais para falar da relação de Deus com os homens, com os seres humanos. Porque todas as coisas que Deus criou, a água que ele ajunta num montão, né, os reservatórios, aonde ele coloca os abismos, o abismo é outra expressão para o oceano, para as profundezas do oceano, o controle de Deus sobre tudo isso, como está no versículo 7. Mas só que nos interessa muito são as criaturas morais criadas por Deus, porque elas são as únicas realmente que louvam a Deus como resposta consciente aos atos de Deus e a quem Deus é. Você, meu irmão, você, minha irmã, é que dá essa resposta moral. A gente fala com o salmista, né? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Isso é poesia. Porque quando você olha, é você quem lê neles essas coisas, porque somos nós que damos essa resposta a Ele. É essa a resposta que Deus quer dos seres humanos. Por isso, agora, o salmista passa a tratar. O Senhor frustra os planos das nações. Ele anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre. Os intentos do coração do Senhor, eles duram por todas as gerações. Isso nos leva a Isaías 40, no verso 15 a 17, Isaías vai dizer o seguinte: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para fogo, está considerando as florestas do Líbano, do tempo do salmista. Pegar tudo aquilo não é suficiente para fogo. Os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Você tem que temer esse cara. Você tem que temer esse Deus. Ele não é alguém que você chega simplesmente, fala o que quer e controla. Não. Os planos das nações são frustrados, os intentos dos povos são anulados. Agora, o plano do Senhor dura para sempre. As intenções do coração do Senhor, elas duram por todas as gerações. O salmista tem razão de pensar, quando eu começar a tocar essa música, eu vou começar com todos os instrumentos, porque ele é digno de que, com muito som, bem orquestrado, bem arranjado, bem produzido, ele seja louvado. Porque ele criou todas as coisas, porque todos estão debaixo do senhorio dele, ele faz o que quer deles, e apesar disso a terra está cheia da bondade do Senhor. Ele termina esse parágrafo dizendo um verso que é usado muito equivocadamente: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Isso aqui não é uma declaração do senhorio de Cristo sobre o Brasil, não, irmão. O que está se dizendo é, feliz é o povo de Israel, o povo da antiga aliança, o povo que ele escolheu. Dentre todos os povos, ele escolheu esse povo. Esse povo é feliz. Por quê? Porque as nações não significam coisa nenhuma para ele, nem Israel significa. Deuteronômio tem vários textos onde diz, olha, eu não escolhi vocês porque vocês eram a mais poderosa nação, ou a mais brilhante, ou a mais nobre, ou a maior, a mais numérica. Não. Eu escolhi vocês porque resolvi amar vocês. E quando você se olha no meio das pessoas, igual a todas elas, você não tem nada demais. E ele diz, eu vou amar você. Você tem que dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Isso nos leva à doutrina da eleição. Por que a doutrina da eleição nos humilha, ao invés de nos colocar de nariz em pé? Porque você não merece ser eleito. Porque não há nada em você que provoque em Deus desejo de eleger, de escolher você. Quando ele faz isso, ele faz por causas que estão nele e somente nele.
É por isso que o nome da doutrina é eleição incondicional. Não tem condição, não é? Eu vou amar você como nós fazemos, não é? Passamos a amar, né? O filósofo dizia, o nosso amor é filho da necessidade. Ama aquela pessoa porque vê nela algo que você vai trazer para você, algo que vai ser bom para você. Então o Senhor não tem nada em nós que vai ser bom para Ele, que vai fazer alguma coisa por Ele, que vai completar Ele. Ele não precisa de nada em nós, Ele resolve nos amar. Soberanamente. O Rei fiel, o Rei soberano resolve nos amar. E o salmista se dá conta disso, ele se dá conta de que a salvação dele não depende dele. Ele é igual aos outros. Depende exclusivamente do Senhor. E aí o que ele faz? Ele diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele não se exalta acima dos outros, ele exalta o Senhor que fez aquela escolha. O Senhor olha dos céus, parece que agora se aproxima mais, deixa as nações, se aproxima mais. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Era comum a gente fazer rezas ou orações dizendo assim, olhai por nós, Senhor. Às vezes fazia isso com relação a algum santo, alguma santa, né? Pais e mães, principalmente mães, me parece, gostavam de rezar ou orar assim. Senhor, olhai pelo meu filho. Olhai, vigiai, toma conta, Senhor. Você realmente quer isso? Esse texto aqui meio que nos assusta, né? O Senhor, Ele olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Ele vê você, irmão. Aonde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, Ele vê você. Eu sei que você sabe disso, né? Mas e quando você ouve isso, não dá nenhum friozinho na barriga, não? Ele vê você do lugar da morada. Isso é poesia para dizer, não importa onde você esteja. Não é porque ele tem uma morada que ele está lá preso, não. Mas do lugar da sua morada, ele observa todos os moradores da terra. A ideia é o seguinte, não tem esforço nenhum para ele. Ele não é como o papai e a mamãe, que às vezes precisa sair para ver o que o filho está fazendo. Né? Eu vou ter que ir lá. O que essa criança está fazendo? O que esse garoto está fazendo que ainda não voltou para cá? O que essa menina está longe de casa? A essa hora eu tenho que ir lá buscar. Já passou por isso? Não, Deus não tem que fazer nada disso. Da morada dele, ele olha e observa tudo. Ele, que forma o coração, mais do que olhá-los, ele conhece o coração de todos eles, contempla todas as suas obras. É bom lembrar daquele cântico que as crianças aprendem, né? Cuidado. Você conhece, né? É alguma coisa que impressiona a gente, né? Cuidado o olhinho no que vê, cuidado a boquinha no que fala, cuidado a mãozinha no que pega, cuidado o pezinho onde pisa. Você pode continuar multiplicando aí. O Salvador do céu está olhando para você. Como é bom para a gente se a gente tem essa consciência que, um pouco crescidos, a gente transforma em latim e diz assim, coram Deo, perante a face de Deus, porque é assim que a gente vive. Que o cântico de criança continue ressoando na nossa cabeça. E por causa disso, porque as nações não representam nada. Você lembra? Pó numa balança, uma gota num balde. Diz o profeta Isaías. Por causa disso, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Voltaire escreveu certa vez que Deus favorecia aqueles que tinham os maiores exércitos. Não. Voltaire não sabia nada a respeito de Deus. Quando você lê Voltaire, é bem interessante. Tem umas tiradas muito boas, tá? Mas ele não cria em Deus. E ele não conhecia Deus. E eu acho que ele deve ter tido uma grande surpresa quando morreu. O texto diz, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Ou seja, não depende do poder do exército. Nem por sua muita força se livra o valente. A pessoa é valente, né? Você já viu o bandido que é valente até que ele é preso? E fica miudinho, desse tamaninho, todo encolhido. Tem uns que de vez em quando ainda se levantam, mas depois eles são domados ou mortos. A verdade é que não tem. A força não livra o valente, o cavalo não garante vitória. Apesar de sua grande força, ninguém pode livrar. E novamente vem a figura, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. A ideia é a seguinte, o Senhor está olhando, como nós falamos, né? Cuidado olhinho no que vê, cuidado boquinha no que fala, cuidado mãozinha no que pega, não é? Porque o Salvador do céu está olhando para você, mas é realmente isso que ele é o Salvador.
Ele pode derrubar o mais poderoso rei, vencer qualquer exército, todo valente na frente dele vira um covarde, se encolhe. Cavalo, que é sempre visto como uma arma, e era uma poderosa arma, era difícil você vencer um exército montado, né? Nada disso serve para o Senhor. E agora? O que acontece? O que vai acontecer? O que acontece é que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Lembra da misericórdia de Deus? Na mensagem de hoje de manhã, lembra do assento de misericórdia, do propiciatório, do lugar onde o sangue é aspergido? Ao invés de você ser pulverizado na presença dele, pelo contrário, os olhos dele estão sobre você também. Para quê? Para livrar a alma da morte, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Ou seja, para trazer bênçãos, para trazer cuidado, para trazer proteção, para trazer provisão sobre os seus filhos. Isso acontece mesmo hoje. O salmo, ao invés de terminar gritante no fortíssimo, ele termina suave. É uma peça musical que começa muito forte, mas ela vai depois suavizando. O final é bem tranquilo. Se você já leu O Senhor dos Anéis, se você já leu o livro, né, pelo menos é uma das coisas em que o filme se tornou fiel. O filme tem várias heresias ali no meio, mas quando chega no final, o final está correto, né? Para um pouquinho antes, mas é aquilo. Samwise, ele chega em casa. Depois de tudo aquilo, depois de todos os terrores, depois de toda a luta, depois de toda a morte, depois de toda a angústia, depois de toda a dor, a cena é, ele entra em casa. Eu estou descrevendo o livro. Ele entra em casa. Ele tem a sua esposa. Ele tem os seus filhos. Ele se assenta à mesa. Ele diz, estou em casa. Quando Tolkien coloca isso ali, o que ele tem em mente é, tem um momento em que há uma recompensa para o justo. E ele finalmente chega em casa. É essa a ideia também do Salmo, quando ele termina suavemente. Termina com um grito, não termina com instrumentos fortes. Ele começou assim, mas agora ele dá aquele senso de tranquilidade, de paz. Você chegou de uma caminhada, de um dia de trabalho. Pense em alguma coisa assim, você finalmente chega em casa. Eu estou em casa. Mas essa é a sensação que nos espera, de uma forma que a gente não consegue medir, não consegue pesar, quando chegar no último dia, e depois de todas as coisas ajustadas, depois de toda a justiça feita, depois que o Senhor Jesus, dono de todo julgamento, tiver finalizado toda a sua obra na redenção, nos colocar dentro de casa. É por isso que o Salmo termina assim, a nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Ele termina com essa oração, ele termina com esse senso, né? É como se ele terminasse e você estivesse esperando mais. E eu penso que a ideia é justamente essa. É como, mas não foi realmente aquele final que põe, né? Já viu alguma peça musical que termina assim? E aí tá aquela parada e todo mundo aplaude. Isso é o que nos chama mais atenção. Mas o Salmo não é assim. Ele se acalma. Aquela peça musical, como algumas existem, talvez você já tenha presenciado algumas dessas, assim, que quando ela termina, você fica assim, eu já posso aplaudir? Já dá? Já dá para aplaudir? Porque a ideia é essa, nós ainda não chegamos no fim da caminhada. E é muito apropriado que isso aconteça aqui debaixo da antiga aliança. Porque ela aponta, todas as bênçãos que estão aqui, elas foram reunidas numa única pessoa, a pessoa do Filho, a pessoa do Senhor Jesus. É por isso que termina com essas reticências aqui, que você fica assim, eu já posso aplaudir? Nosso aplauso hoje, o nosso louvor hoje, ainda é relativo, não por causa de Deus e da sua dignidade, mas por causa da nossa própria condição de louvor, nossa imperfeição.
Nós apresentamos um louvor muitas vezes cansados, muitas vezes com dor, muitas vezes com um problema que está lá no fundo da nossa mente. Por mais que na chamada ao culto, na recepção à igreja pela manhã e à noite, as pessoas estão aqui à frente, os textos que são lidos, queiram preparar você para que você esteja na presença do Senhor, você sabe das dificuldades que você tem, dos problemas que você tem, e é por isso que eu estou falando, precisamos resgatar a meditação do Senhor, porque os problemas, as dificuldades, as angústias, as dores, as doenças, a morte, tudo mais que está ao nosso redor, chamam muito mais facilmente a nossa atenção do que a bondade do Senhor, que enche toda a terra, como diz o salmista. Então eu preciso estar atento, eu preciso vigiar. Não foi por essa mesma razão que o Senhor Jesus disse aos discípulos, depois de deixá-los orando lá no Getsêmani, já poucas horas antes da sua crucificação: orem comigo, vigiem comigo, fiquem acordados em oração comigo, eu vou até ali adiante, quando ele volta, enquanto todo mundo dormindo, o que ele diz? Olha, vocês têm que vigiar e orar. A carne é fraca. Ele não está falando de pecado, ele está falando de cair em pecado, ele está falando, nós não temos uma estrutura depois da queda que esteja pronto para as coisas espirituais. Você só consegue alcançá-las intencionalmente, contando com a graça de Deus e se esforçando na graça de Deus. Não é na força do braço, é na graça de Deus, mas existe um esforço, existe uma intenção sua. Por isso, intencionalmente também, nós precisamos resgatar o conceito de meditar nas obras do Senhor, porque tudo que está ao nosso redor, as preocupações do dia a dia, todas as coisas que eu já citei, elas captam muito rapidamente, com muito maior facilidade a nossa atenção. Eu espero que nenhum dos irmãos ou irmãs aqui seja daquele tipo que gosta de assistir aqueles programas que passam à tarde em algumas emissoras. Né? Você pega o controle remoto da televisão para mudar de canal, parece que tem sangue ali. Na minha época, quando não tinha isso, tinha um jornal. Tinha alguns jornais que a gente dizia assim, se torcer, sai sangue. Porque é só notícia ruim, dá tudo errado o tempo todo, para todo mundo. E tem gente que fica ali, sendo hipnotizado por aquilo, sendo alimentado por aquilo, sendo seduzido por aquilo. E no dia seguinte, liga de novo. Cria um vício, aquilo chama a atenção. Deixa a palavra de Deus tomar conta de você. Ela não é um vício, ela é uma virtude. Ela é alimento para a sua alma. Deixa ela saturar você. Nós precisamos fazer isso intencionalmente, irmãos. Nós temos um rei, um soberano que é fiel. Ele é digno de ser louvado. A gente chama todo mundo para louvar. Né? E da gente terminar a canção com aquelas reticências que quer dizer o seguinte: tem mais e muito melhor por vir ainda. Esse é o ponto. Tem mais e muito melhor por vir ainda. Que o Senhor nos abençoe. E que nós cantemos de júbilo ao Senhor. Que Ele seja louvado. Soberano Senhor. É digno de todo louvor. E nós, por causa de Cristo, fomos trazidos à presença do Senhor para louvá-lo. Nós não somos dignos de louvá-lo, mas Ele quer ouvir o nosso louvor. Nós somos os seres que respondem, né? E Ele quer ouvir o nosso louvor. Vamos ficar de pé para orar e depois cantar uma canção antes do nosso momento de oração. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, de modo que a Tua palavra produza em nós essa tensão que nos atraia para ela mesma, Senhor. De modo que nos sature a Tua palavra, os Teus grandes feitos e aquilo que Tu nos ensinaste em Cristo Jesus, Senhor. Ó Deus, que Cristo seja mais atraente para nós, que a Sua beleza nos atraia acima de todas as coisas ao nosso redor. Que a majestade de Cristo nos desperte, Sua bondade, Seu amor, Sua soberania, Sua autoridade, Sua realeza. Ó Deus, que nós sejamos cada vez mais impressionados a partir da Tua palavra, a partir da oração, a partir do culto do qual participamos. Sejamos impressionados pelo Senhor Jesus, de modo que isso transborde para que outros sejam impressionados com aquilo que Cristo tem feito em nossa vida e sejam assim também eles atraídos não para nós, mas para a Tua palavra, Senhor. Fortalece, pois, a Tua igreja nesse sentido, aos que estão presentes aqui e aos que não estão, bem como aqueles que ouvem a nossa voz, que assistem à pregação da Tua palavra e que estão distantes de nós. Ouve a nossa súplica, Senhor, e dá-nos assim a Tua bênção.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém.